Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 18 do módulo 15 Dash. E agora então eu vou dar continuidade ao que a gente viu na aula passada. Se você não viu a aula passada, é importante ter visto. Vai aparecer um card em algum lugar aqui, apareça card. Então, vou já colocar o código aqui, pessoal, da aula passada, tá? Isso aqui tá a aula 18. Na descrição do vídeo tem o código completo da aula passada e dessa aula. Aqui eu já fiz a instalação do Jupyter Dash para a gente poder utilizar. Já tem os pacotes aqui, já carreguei os dados e aqui já tem a interface, tá? O problema é que quando eu mando rodar a interface aqui, eu não tenho esse generate table, tá? E é de propósito. Por que que eu não tenho esse generate table? Porque aquilo me gerava um HTML estático. Então, isso não quero na minha interface. Isso dava problema na minha interface. Eu queria que, conforme eu mexesse num slider da interface, é, é, a tabela também de dados fosse atualizada automaticamente, tá? Então, eu vou tentar resolver isso agora. Só que para fazer isso, pessoal, o que que a gente vai precisar? A gente vai precisar colocar aqui um HTML div. Ah, mas HTML div não vai ajudar? Não, mas calma. Vocês vão ver o que que a gente vai inserir nesse HTML div. Primeira coisa importante é que esse div vai ter um table wrapper. O nome dele vai ser table wrapper. E como o próprio nome já está indicando ali em inglês, pessoal, ele vai ser uma espécie de casca, de contorno para uma tabela, tá? Então, a ideia aqui é que eu vou ter a tabela, ok? Mas aí o que acontece? Eu tenho o contorno, a moldura, né? Vamos falar assim. E é with if. E aqui eu estou definindo como é que vai ser essa tabela, como é que ela vai ser mostrada no contexto do aplicativo, da interface do aplicativo, tá? Então aqui, por exemplo, eu estou botando aqui a largura é automática, tá? Eu estou botando aqui. Ou seja, depende aí de qual o volume de dados que você tem, tá? E se você tiver um excedente ali no eixo Y, vamos falar assim, você vai colocar um scroll, uma barrinha de rolagem, tá? E aqui o max width eu vou definir como 90 pw, tá? Então, isso aqui que a gente está fazendo agora, pessoal, nada mais é do que, digamos assim, definindo as dimensões que a gente quer para a moldura, tá? Eu vou tentar colocar, é que aqui tem que ser numa linha só. Vamos lá. Então aqui vai margin. Eu vou botar zero auto. Pronto. Então isso aqui definiu o estilo, só que aqui tá errado. Espera aí que eu tenho alguma coisa aqui que não saiu direitinho. Aqui, espera aí, chaves. Fechei as chaves. Aqui é auto, ok. Esse aqui é o estilo, né? Então, isso aqui é só para a gente definir, pessoal, como é que vai ficar a moldura, né? O estilo da moldura. Então, depois que eu defino o estilo da moldura do table wrapper, aí eu vou ter que definir, de fato, o que vai dentro da moldura, que é um dash. Aí sim, é um dash table, data table, tá? Esse dash table, pessoal, a gente já viu na aula 16, ó. Dash table. A gente viu lá na aula 16. Se você não viu a aula 16, vai aparecer um card em algum lugar aqui, apareça card. Legal. Então, esse dash table, ele vai ter um ID também. Ele é um componente também. A gente chama ele de table, certo? E o columns dele, como é que vão ser as colunas desse componente? As colunas desse componente vão ser basicamente name, são pares, né? Isso a gente viu lá na aula 16, tá, pessoal? Eu fiz a explicação direitinho lá. Aqui eu só vou colocar esses pares, né, que são as colunas para ele construir esse componente em df columns. Pronto, vírgula. Então, isso aqui eu estou construindo dash table e os dados que vão nesse dash table eu tenho que colocar num formato de data frame to dictionary, tá? Records, ou seja, cada linha do data frame ele vai colocar o nome da coluna e o valor correspondente para cada record, tá? Ele vai criar uma lista de dicionários onde cada dicionário
pega cada linha e põe o nome da coluna e o valor correspondente para aquela coluna, tá? Isso eu expliquei lá na aula 16, certo, pessoal? Muito bem. Então aqui eu já criei o meu div, né? Então fiz aqui o meu div, ó. Deixa eu ver aqui, fechei o data table. Aqui eu fecho o div, certo? Então com isso, como vocês podem verificar, pessoal, é, você vai ter então agora o seu div aqui, ó. Vamos fechar o div. Ok, tá fechado. Esse aqui, o data table tá fechado. Vou fechar um pouquinho aqui, pronto. Agora sim. Então, aqui a gente fez a inserção, trocou aqui o que era um elemento fixo, que era um HTML table por um div, tá? E agora, o que que é importante? O callback, eu posso fazer um outro callback. Além desse callback, que é o callback para o gráfico, eu posso fazer um callback agora, que é relativo à alteração que tem que ser realizada quando eu clico no slider. Então vamos lá, o input continua sendo year slider e o velo correspondente eu vou puxar ali. Só que agora o output, ou quem vai ser afetado, é o table wrapper, tá? Então o table wrapper, table wrapper, só que não é o table wrapper style ou ID, é o children que eu vou alterar. Então aqui eu vou botar children. Então, esse children vai ser trocado. O children, que é o dash table aqui, eu vou trocar por um outro dash table, certo? E como é que vai ter que ser esse dash table? Agora a gente vai definir. Então, ele é muito próximo do que eu fiz aqui, ó, filter EDF. Então, eu vou pegar o filter EDF. E esse mesmo dash table vai usar esse filter EDF, tá? Então, aqui vai ser um tab, que na verdade é um dash table. É exatamente isso aqui, ó. É exatamente isso. Só que Só que o problema é o seguinte agora, pessoal. Aqui eu tenho o ID, né? Deixa eu botar para cá. Pronto. Então eu tenho o dash table, ok. Dash table está certo. Só que agora, o que que é o detalhe interessante desse tab aqui? Ele não é um DF, é o filtered DF. Então aqui eu vou trocar, ó. O columns é do filtered DF, né? Não precisava, porque as colunas vão ser as mesmas do filtro EDF e do DF, tá? Tanto faz aqui, eu só estou mudando para indicar que tem uma diferença, né? Não é a mesma coisa, tá? É o filtro EDF, só isso. Mas aqui, em princípio, as colunas não mudam, são as mesmas. O que vai mudar são as linhas que você vai mostrar, tá? E para finalizar, você vai retornar return tab. Esse novo dash table vai substituir esse dash table que está nesse children e com isso, então, vai funcionar diferente, tá? Aqui ele está reclamando, deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Auto is not defined. Ok. Às vezes a gente acaba esquecendo uma outra coisa. Aqui, children def, dash table is not defined. Aqui eu esqueci de colocar, pessoal, que aqui a gente não tem o dash table, né? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que pedir para incluir, para importar o dash table. Então, vamos colocar aqui, ó, import dash table. Esse aqui. Ok. Então, agora ele importou o dash table. Agora ele vai reconhecer quem é dash table e vamos ver se funciona. Então, como vocês podem ver aqui, pessoal, ele está updating, legal. Então, ó, eu vou botar, por exemplo, aqui, ó, você vê que aparecem dados de todos os anos, tá? Na verdade, ele só aparece de 1952. Por quê? Porque já aparece selecionado 1952. Então, se eu pegar 1957, ele dá o callback aqui e aqui. Você vê que ele deu o primeiro callback em 1900, na tabela, ó, callback na tabela, atualizou a tabela, depois atualizou aqui. Porque primeiro aparece o callback para o table wrapper e depois para o graph with slider, tá? Isso é uma opção que a gente tem, pessoal, que é interessante para você obter esse resultado. Só tem uma segunda forma de obter isso,
E é o que eu vou mostrar na próxima aula, então, tá? Então, próxima aula, o que que eu vou fazer? Você teria uma outra forma de fazer essa atualização, que seria você pegar todo o componente div e atualizar ele inteiro. Aqui a gente está pegando o children, né, de um table wrapper. Então você viu que tem uma moldura ali, né, que você define como é que vai aparecer e tal. A outra opção seria pegar um componente inteiro e substituir aquele componente inteiro. É uma outra possibilidade que a gente tem também, tá bom? Então, obrigado aí. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, pessoal. E espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau.